no God. Stamp eternity on my eyeballs. Why didn't I have a word? Because there was no sign of anguish. Não me diga que essa geração é extravagante. Ser extravagante é ser como Estevão. Not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping. I'm talking about you. Hoje eu estava numa aula geral aqui, estávamos falando sobre a questão da ressurreição, e o que tem me incomodado muito é que nós nos acostumamos muito com a palavra de Deus, e ela se torna então uma coisa tão, às vezes, descartável, não sei. A gente fala de coisa tão grande, coisa tão bonita, tão importante e que define a nossa eternidade, e isso não nos dá brilho nos olhos. Nós lemos a palavra de Deus como estamos lendo um jornal. Às vezes até o jornal lemos com mais vontade, desejo, brilho. Choramos quando vimos lá uma reportagem lá de alguém que devolveu o dinheiro, não fez nada mais do que a obrigação dele, não era dele. E não nos emocionamos na obra redentora de Cristo Jesus. Eu quero que você hoje seja tocado pelo poder do Espírito Santo de maneira poderosa. Abra sua Bíblia, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 28. Primeiro aos Coríntios 15, 20 a 28. Já lemos parte desse texto hoje na liturgia. Acompanhe comigo a leitura. A Bíblia com o Novo Cântico, página de número 188 do Novo Testamento. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que a tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vamos orar. Amado Deus, continuamos na dependência do Teu Santo Espírito. Continues a falar ao nosso coração como tens falado. Receba todos os atos deste culto e que Tu possas, Tu mesmo, ó Deus, aperfeiçoá-los, pois se originam de corações imperfeitos. Fala ao nosso coração agora também, em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia muito especial e, infelizmente, tem sido transformado, até mesmo no meio evangélico, num dia bastante estranho ao propósito. Porque nós tratamos a respeito da ressurreição de Jesus e os próprios cristãos acabam se aderindo a ovos de coelho. Estou com 46 anos e alguns meses nunca vi um coelho botar. Mas no Brasil bota. E os crentes se aderem. E às vezes as pessoas começam nessa divulgação, no comprar esse chocolate,
muitas vezes eles estão induzindo as crianças a acreditarem nas propagandas de que realmente quem define o domingo que deveria ser da ressurreição é justamente o coelho. Eu quero desafiá-lo hoje a pensar no valor da ressurreição para a sua vida. Qual o efeito disso? Eu quero que você sinta a grandeza deste ato e deixe isso tomar conta do seu coração de tal maneira que não sejam os instrumentos, que não seja o pregador que vá causar no seu coração a minha entonação de voz ou o que eu possa usar aqui, que vai causar no seu coração uma mudança, uma transformação ou até mesmo uma emoção, um sentimento de alegria, que vai brilhar os seus olhos, mas sim a mensagem maravilhosa do Espírito Santo aplicando ao seu coração naquilo que Deus realizou em Cristo Jesus. Paulo está trabalhando aqui a questão da ressurreição e ele desenvolve, anunciando a respeito da ressurreição, ele vai dizer inclusive no versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E também ele vai dizer no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, ou seja, Cristo realmente ressuscitou, e aí ele vai descrever a maneira como Deus realizou a grande obra, ressuscitando a Cristo Jesus, mostrando que em Adão, todos descendentes de Adão, dependentes de Adão, nasceram então em pecado, em Adão morreram, e todos aqueles que estão em Cristo, então não é mais toda a humanidade, mas todos aqueles que estão em Cristo, na dependência de Cristo, recebem a vida na ressurreição de Jesus. E aqui descreve o ato maravilhoso da autoridade máxima de Jesus, sujeitando todas as coisas, para que no final, todos nós, na consumação, recebamos então a vitória nesta ressurreição. Eu queria tratar hoje, em poucas palavras, sobre os efeitos da ressurreição de Cristo na vida dos filhos de Deus. Qual é o efeito dessa ressurreição? Quando você fala, quando você ouve, quando você canta, o que causa no seu coração a ressurreição de Jesus? E de maneira bem sucinta, eu quero afirmar que, em primeiro lugar, esta ressurreição é a confirmação da nossa fé. Então a nossa fé não é vã, porque Cristo realmente ressuscitou. E não ressuscitou simplesmente por ouvirmos alguma coisa sobre. Mas nós temos aqui comprovadamente que Cristo ressuscitou. E o versículo 20, como já enfatizamos, ele vai dizer, aí contradizendo a ideia do versículo 19, se a nossa esperança se limita a essa terra, somos mais infelizes. E ele diz, mas, quer dizer, ao contrário disso, de fato, Cristo ressuscitou. É só um ato de fé? Não, é muito mais do que um ato de fé. Se você olhar o capítulo 15, os versículos 5 a 8, você encontra, e apareceu, versículo 4, e o que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, quer dizer, o tempo ali da escritura, dessa epístola, porém alguns já dormem. Depois foi visto também por Tiago, por todos os apóstolos, e depois por mim, por Paulo. Então há testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Não significa um ato de fé num contexto de Jesus prometeu ressuscitar, então ele ressuscitou. Eu não vi, mas ele ressuscitou. Não, ele ressuscitou e ele apareceu. Ele ressuscitou e ele se deixou ver. Ele se ressuscitou e ele se colocou no meio. Ele ressuscitou e ele foi para o meio dos apóstolos e dos discípulos que estavam junto com os apóstolos. Ele ressuscitou e ele também foi e comeu junto com eles. Então Cristo ressuscitou, então nós não cremos em vão. Nós cremos em algo realmente que não é só a visão de uma escuridão em que você crê que é possível ter acontecido, mas nós temos provas de que Jesus ressuscitou. E tem um
um moço que discute com Jô Soares sobre a ressurreição, e ele diz assim, uma das comprovações é que um homem não cristão escreveu a respeito disso, Flávio Josefo. O historiador judeu, ele escreveu sobre a questão da ressurreição de Jesus, e ele comprova que realmente os discípulos viram. Mais que isso, ele também descreve que aquela ressurreição e a anunciada ressurreição não era nada de ganho pessoal, não era uma propaganda dos discípulos para ganhar alguma coisa. Eles não estavam vendendo um produto, porque eles estavam ali, na verdade, por causa da ressurreição, sendo levados à prisão, sendo levados à morte. Então, que ganho eles teriam se eles estivessem mentindo sobre uma verdade dessa, só para manter uma ideologia? Não, realmente, Cristo ressuscitou. Por isso, a nossa fé não é vã. Em segundo lugar, como efeito dessa ressurreição, a ressurreição de Jesus comprova a nossa própria ressurreição. E aí eu preciso parar aqui com você para a gente trabalhar um pouquinho, porque ele vai dizer aqui que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Eu queria parar um pouquinho sobre esse termo primícias. A ideia aqui eram as ofertas levadas das colheitas ao templo. Então colhia-se e pegava as primícias, os primeiros frutos, aqueles frutos de qualidade e os primeiros. Quando ele chega então com o primeiro fruto e oferece, algumas coisas são importantes para ser aqui estabelecidas. Primeiro, a questão de que se veio os primeiros frutos, significa que tem mais frutos. A colheita está começando. Se são as primícias, então o restante da colheita ainda está por vir. Se Cristo é a primícia dos que dormem, significa que nós ressuscitaremos. E quando nós pensamos que ressuscitaremos, envolve algumas coisas importantes. Lá quem mexe com café, ele colhe o café, e o café então ele é secado, e antes ou depois dele passar pela máquina e ser pilado para ser então vendido, é colhido alguns grãos e levado ao comprador, e aquele comprador faz o teste se aquele café bebe ou não, se aquele café tem qualidade ou não. Aquele comprador então ele pega aquele café que você levou, primeira coisa que ele faz, ele olha o grão, se é um grão mais graúdo ou não. Ele também cheira aquele café, porque o cheiro do café, ele evoca lá uma qualidade no café. E depois, então, ele torra e prova o café, e ele vai falar se tem qualidade ou não aquele café. Pega-se primeiro, leva, e aí, então, ele diz: quantas sacas de café tem essa amostra? O que eu quero dizer, então, estou aplicando, é que Cristo garante a nossa ressurreição com a maior qualidade, a qualidade perfeita, da perfeição de Cristo. Porque não somos nós, a primeira amostra não é tirada de nós, homens pecadores, mas é tirada daquele que é sem pecado. Ele ressuscitou sem pecado em corpo glorificado, corpo exaltado. Só lembrar que quando João registra, os discípulos estão com medo ali e de repente ele se põe no meio dos discípulos e as portas estavam fechadas. As portas estavam fechadas. Quando ele vai também no caminho de Emaús e ali discutindo com aqueles dois discípulos sobre os acontecimentos, e eles então chamam ele para chegar, sem saber que era Jesus, ele chega, se assenta à mesa, e quando ele agradece a Deus o pão, eles entendem que era Jesus e ele desaparece. Porque a ressurreição traz consigo a perfeição. Então, quando eu penso nessa minha ressurreição do último dia, ela carrega então aquele que é o primeiro, a garantia da minha ressurreição, e consequentemente eu ressuscitarei nele, eu sou chamado nele, e chamado em Cristo, eu ressuscito em corpo glorificado e em corpo perfeito.
E se ele é a primícia dos que dormem, e que veio e que ressuscitou, então eu também derrotarei em Cristo a morte. Interessante porque todos nós esperamos a morte, muito embora não a queiramos, mas sabemos que ela virá. E ela pegará você. Não sei qual dia, mas ela pegará você. Ela me pegará também. Não sei qual dia, mas ela me pegará também. Só que tem uma coisa, que ela não me poderá segurar na sepultura, porque eu vou ressuscitar. E esta é a maior alegria do cristão. Jesus me garante isso. Ele transformou a minha vida, Ele transformou o meu estado, Ele transformou não só um contexto de uma vida aqui na terra, mas Ele transformou a minha eternidade, me transformando aqui. Cristo ressuscitou, garantida a minha ressurreição. Cristo ressuscitou glorificado, então eu também ressuscitarei glorificado. Se ele ressuscitou vencendo a morte, eu também ressuscitarei vencendo a morte. É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer que nem a morte poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas tem mais. Ele vai falar aqui a respeito daqueles que morreram em Adão. Todos nós morremos em Adão. Mas a ressurreição de Jesus garante a ressurreição de todos aqueles que estão em Cristo. Porque a expressão aqui é, porque assim como em Adão todos morrem, como lembra que eu falei no início, todos os nascidos, ou seja, todos os descendentes de Adão, toda a humanidade morre, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas agora, não todos no sentido de todo ser humano. Assim como dependentes de Adão morreram, dependentes de Cristo, vivificados. A ressurreição de Jesus, ela garante então aquele que está em Jesus. Daí então a necessidade de estar em Jesus. Muito embora a salvação seja diretamente do Senhor, seja pela graça de Deus, ela não isenta a responsabilidade humana. Às vezes tem algo no meu coração que me entristece muito. A insensibilidade. A insensibilidade espiritual. A começar com o dia do Senhor, que nós fazemos do dia do Senhor o nosso próprio dia. Às vezes nós estamos lendo a Bíblia e estamos tão dispersos, ou enquanto se lê o outro está folheando, ou olhando um celular, ou se levantando, saindo, entrando, e esquecemos que Deus é santo. E às vezes a pessoa está no pecado, vivendo na prática do pecado, mas isso tem algo no seu coração que está cegando de tal maneira que ele não se importa e quer ser crente do mesmo jeito, mas não quer abandonar o pecado. Todos pecaram em Adão, mas em Cristo, só aqueles que estão em Cristo é que serão salvos. É por isso que em Mateus, o apóstolo registra que Jesus disse que nos últimos dias muitos chegarão e dirão assim: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, aquilo, outro. Ele fala: não vos conheço. Hoje nós vemos aqui Apocalipse e o Cordeiro, como aquele que foi morto, ele tem a autoridade dos 7 chifres, mas também os 7 olhos são o Espírito de Deus. Ele conhece tudo o que você faz. E quando eu olho para isso, querido irmão, eu fico assim, temeroso. E fico quanto mais temente a Deus. Porque se eu não estiver em Jesus, eu não serei salvo. E eu não posso enganar a Jesus. Eu posso enganar a qualquer um, mas eu não posso enganar a Jesus. Eu tenho que estar em Jesus. Todos que estão em Cristo serão vivificados. É necessário uma decisão real e verdadeira. É necessário ter uma sensibilidade quanto ao pecado. Quarta-feira trabalhamos aqui sobre o chamado de Cristo, né? Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. A ressurreição de Cristo confirma a minha fé
porque não é um ato simplesmente de que alguém falou que iria acontecer, mas há testemunha ocular. A ressurreição de Cristo comprova a minha ressurreição, vencendo a morte num corpo, então, perfeito, glorificado, o melhor de tudo que pode acontecer, e eu estarei ali junto com ele, vencendo, então, a morte. E também, em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus comprova o seu domínio sobre todas as coisas, me colocando, então, como príncipe ao seu lado. Aqui vai dizer justamente essas coisas que ele está para jogar, inclusive, a morte, no último dia, para o seu devido lugar. O último inimigo a ser destruído é a morte. Já foi mostrado na cruz de Cristo e na sua ressurreição. Ele já mostrou que ela já está derrotada, mas falta a consumação. E ela será consumada. Essa morte, então, ela será vencida totalmente no último dia, no dia da ressurreição. E nós temos a bênção daquele que venceu a morte, que é perfeito e que coloca todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele subordinou todas as coisas. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Isso é ressurreição. Ressurreição não é ir para a praia. Ressurreição não é você tirar o dia para dormir até tarde. Ressurreição não é você separar o domingo para você descansar. É o descanso dos afazeres, mas para você se gastar na presença de Deus, para lembrar que há, sim, uma nova vida. E a ressurreição, no cristianismo, ele é tido como o dia que demarcou, então, do sábado da lei para o domingo de uma nova vida. O sábado, era exigido guardar o sábado dentro do contexto da lei, quando se trabalhava para se obter algo e então descansava. No Novo Testamento, Cristo já veio, já pagou, eu já recebi. Então eu descanso para trabalhar, para servir. Eu sirvo agora não porque eu trabalhei e agora tenho que descansar, mas eu sirvo agora porque Cristo já me garantiu o descanso eterno. Isto é ressurreição de Jesus. Agora, se você diz que crê nisso, se você diz que Cristo realmente ressuscitou, se você diz que realmente você se encanta com isso, mas você continua na prática do pecado, tem alguma coisa errada. E aí talvez eu diria para você precisa rever o seu ponto de vista. Se você tem a sua fé embasada, primeiro, no seu próprio coração, seus próprios desejos, diz a palavra que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Se você quer manter o que você pensa, também está errado, porque Jesus não entra num coração que está cheio do eu. Para que Jesus entre, o eu tem que sair. E quando sai o eu, sai todos os méritos. Se você baseia a sua fé na vida de um irmão, você sairá da igreja. Porque o pastor frustra, os presbíteros frustram, os diáconos frustram, o seu irmão lhe frustra, você frustra os outros, mas você é chamado para aquele que vive e vive eternamente, olhando para o autor e consumador da fé. A ressurreição de Jesus tem um efeito muito positivo na nossa vida, porque ele me faz crer que realmente ele ressuscitou e é algo visível e descrito. Ele ressuscitou e é algo experimentado com perfeição. Ele ressuscitou e mostra o seu poder sujeitando todas as coisas. No último dia, nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos na presença de Deus. Nós estaremos, então, coroados, não por termos conseguido uma coroa, mas por termos recebido a coroa prometida. E diz Apocalipse que
nós tiraremos a nossa coroa e a depositaremos aos pés do trono. Um grande coral. E aí não vai ter desentoado, aí não vai ter cansado. Nós estaremos louvando, exaltando o Senhor sem qualquer impedimento. Mas isso só é possível se você entregar o seu coração a Jesus. Para que Ele reine no seu coração de verdade. Não é que Ele reine em parte do seu coração, não. Ele tem que reinar plenamente no seu coração. Você precisa ser agora tocado pelo Espírito Santo de Deus. E pela fé se arrepender dos seus pecados. Mas pastor, você está falando para crente. Estou falando para você e para mim. Eu posso passar todos os 7 dias da semana aqui no templo. Eu posso orar 2, 3, 4, 5 horas por dia. Eu posso ler a Bíblia toda dentro de uma semana, repetidamente. Eu posso ser aquele que abro mão dos meus bens distribuindo aos pobres. Se eu não nascer de novo, nada disso me adianta. Pare de viver como está vivendo, em nome de Jesus. Pare de viver uma vida tão medíocre, tão longe de Deus, porque estar só perto não resolve nada. Certa vez Paulo estava fazendo um discurso e alguém vira para ele e diz: por pouco me persuades. Algumas pessoas chegou a dizer: fulano é tão bom, só falta crer em Jesus, falta tudo, né? Só que crer em Jesus não significa cantar, pregar. Crer em Jesus significa ter o coração transformado. Quem crê em Jesus não casa com pessoas que não são cristãs. Quem crê em Jesus não satisfaz o seu próprio coração. Quem crê em Jesus morre para si mesmo. Quem crê em Jesus se mantém independentemente das propostas externas. Quem crê em Jesus brilha a luz de Cristo. Sendo jovem ou não, brilham a luz de Jesus. Se isso não faz parte da sua vida, não tem sentido para você a ressurreição de Jesus. Sinto muito. Hoje é dia de recomeço. É dia de você abrir o seu coração, retomar a sua caminhada cristã verdadeira, não embasada na filosofia, não embasada na psicologia, não embasada na religiosidade, mas na palavra de Deus. Repito, se você não vive para Jesus com intensidade, se você anda contrário à palavra de Deus de maneira consciente, a ressurreição de Jesus para você não vale nada. É melhor você ficar com o coelho. Pelo menos chocolate você terá. Se você deseja que o Senhor transforme o seu coração, ore como salmista: dispõe o meu coração para temer o teu nome. Se você está em ações pecaminosas, volta. Amanhã não lhe pertence. E talvez você não terá oportunidade. O Senhor lhe chama para realmente entender e fazer parte de um povo que crê e experimenta os efeitos da ressurreição. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. E que realmente a ressurreição para você seja de fato e de verdade vida e vida eterna. Amém. Vamos colocar em pé?